Falar da cavalaria, para mim é muito fácil. Foi uma época excelente, de muito aprendizado, de muito sofrimento. Somente quem estava aqui no início pode testemunhar o quanto foi difícil. Mas vamos para o início. Uma segunda-feira, o Coronel Rocha fazia sua atividade física ali no primeiro andar do Comando Geral. E eu estava na porta em frente ao CPI e ele pediu para eu acompanhá-lo naquela pequena caminhada. E nessa caminhada era para eu apurar um fato, mas ele falou da criação da Companhia Florestal e da Companhia Feminina. Eu aproveitei a oportunidade para sugerir a criação da cavalaria. Não sei se essa sugestão minha foi realmente o fato primordial para a criação da cavalaria, mas coincidentemente, na quarta-feira, eu me encontrava no quartel e recebi uma determinação que o comandante-geral queria falar comigo. Eu, de imediato, imaginei que fosse em relação ao procedimento administrativo que eu iria apurar. Mas não. Foi o Coronel Rocha perguntando sobre aonde adquirir animais, como fazer, sugestões. Eu dei as sugestões e aquilo ali passou. Tempo depois, não muito tempo, o Coronel Rocha chamou determinando que eu iria para o Rio Grande do Sul adquirir animais. Marcada a viagem, por motivos administrativos, eu não fui. Foi um pessoal de Pernambuco que adquiriu o primeiro lote de animais. Estava quieto aqui em Pernambuco quando eu recebo, acho que em abril de 1991, um chamado ao gabinete do comando do regimento Dias Cardoso, o Coronel Pimentel, onde ele então me comunicou que tinha uma solicitação, na vida militar, uma solicitação, né, entre aspas, para poder indicar um oficial para organizar, né? E aí ele perguntou se eu topava essa missão. Eu disse que se fosse realmente missão, iria. Eu achava que o período era um período de uns 30 dias, resolvia tudo. Não sabia que tinha que adquirir os cavalos, transportar os cavalos para cá, treinar a tropa. Eu não imaginava o tamanho, tá certo? A grandeza que era essa missão. Achava que era uma coisa mais simples, no caso, no mais, assim, dar aula, orientar, fazer um planejamento. E aí me sugeriram que eu fosse ao estado de Alagoas falar com o comandante-geral. E aí, quando eu cheguei, me encaminharam diretamente para o comando-geral. Fiquei aguardando cerca de uns 30, 40 minutos. Quando eu entrei, que era o coronel Newton Rocha, que chamava o coronel Rochinha. E ele, muito direto, tá certo? Acho que um homem extremamente empreendedor, perguntou se eu estava disposto a fazer a unidade de cavalaria lá. Eu disse que sim. Aí eu fui perguntando mais ou menos. Nessa audiência estava eu e ele sozinho. Não tinha mais ninguém. Perguntei, né? O que é que tem aí montado? O que é que tem? Tem cavalo, tem quartel, tem cela, tem soldados designados já? Ele disse, não tem nada. Vamos começar tudo do zero. Ele tem uma forma de falar muito típica, né? Aquele jeito dele. Não, vamos começar tudo do zero. Tomei um susto. Ele disse, quando o senhor pode ir, você tem que ir para comprar os cavalos. Onde é que você vai comprar os cavalos? Aí eu disse, bom, vou tentar, deixa eu pensar aqui, né? E me deu uns dias para eu pensar, fazer contato com quem compra cavalo, quem já fez, a gente chama de remonta.
quem já fez essas remontas, para a gente ver como é que a gente vai fazer isso. Ele me deu ali uma semana, mais tardar, mandou que então eu voltasse. Eu retornei a Pernambuco, comuniquei que teria que me afastar por um período de uns 30 dias, queria cumprir essa tarefa. Então, através de um convite dele, viemos fazer parte de uma equipe a qual ia iniciar a fundação do nosso esquadrão de cavalaria. Me lembro como hoje, quando fui convidado para comparecer lá no QCG, para fazer parte dessa equipe, a qual inicialmente ia fazer o estágio na Polícia Militar do Estado de Pernambuco, o qual passamos lá um estágio de praticamente uns 3 meses, e ao retornar, nós fomos indicados para comprar os cavalos nossos, a primeira remonta, na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul. Salientando que, na época que fomos para o Recife, nossa Polícia Militar, que eu tenho um grande respeito por ela, foi uma equipe de praticamente 15 militares. Entre eles estava o nosso primeiro tenente Calaça, na época, o tenente Rosivaldo, 3 sargentos, que foram eu, sargento Pereira da época, sargento Ezequiel e o sargento Ângelo, grande Ângelo. E tinha os cabos Gouveia, Cabelbi e diversos soldados, por exemplo, Heraldo, Lourenço, Garibaldi, Digenilson e outros. Então, passamos esse bom tempo lá na cidade de Recife, no regimento Dias Cardoso, no qual fizemos esse estágio de cavalaria. Ao término desse estágio, lembro como hoje, uma sexta-feira, ao chegar aqui, após a formatura lá em Recife, eu recebi o convite para fazer parte da equipe a qual iria para o Rio Grande do Sul comprar os equinos. Os equinos são os cavalos, os primeiros 55 cavalos que foram adquiridos lá no Rio Grande do Sul. A equipe a qual foi formada e indicada pelo nosso glorioso Coronel Rocha, foi formada pelo capitão da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, capitão Feitosa, na época, hoje é deputado do Estado de Pernambuco, o primeiro-tenente Calaça, o Kildere, que era genro do Coronel Rocha, e futuramente ele entrou na nossa PM, e chegou a major, e infelizmente veio a falecer. E eu fiz parte dessa equipe. Isso foi no ano de 91. Lembro como hoje, o dia 12 de abril de 91. Partimos para o Rio Grande do Sul, de lá saímos pelas cidades Bagé, Santa Maria, Dom Pedrito, Santana Livramento e N cidades do Rio Grande do Sul para adquirir os cavalos para a nossa brilhosa Polícia Militar. E aí foi quando a gente decidiu que iríamos para o Rio Grande do Sul, fizemos contato com alguns militares que compravam cavalos, muito mais cavalos para civis, como o Coronel Eldon, com um civil que dava aula no Caxangá, que é um clube daqui de Pernambuco, o Galeno, me lembro, Galeno Malfatti, e Galeno então me deu o nome do sargento do Exército, sargento Bagé, sargento Edgar, que com sede em Bagé, no batalhão de cavalaria do Exército Brasileiro. E aí nós fizemos contato com ele e fomos até o Rio Grande do Sul. Na minha volta, eu já disse a ele então que a gente teria que comprar os cavalos no Rio Grande do Sul. Ele perguntou quanto custava cada cavalo. Eu não me lembro quanto eu disse naquela época. Ele disse, é pouco, esse dinheiro não vai dar. Eu vou providenciar o dinheiro. Vocês já tinham programado, aí marcamos a data da viagem. Ele já entregou uma mala com dinheiro vivo. Eu disse que ele que não queria aquela mala, que ele designasse alguém. Foi quando ele designou o tenente Calaça. Calaça muito cuidadoso, com recibozinhos, tudo direitinho. E na hora de embarcar, eu conheci o Pereira e um jovem civil, que é o Kildere, um cabo motorista, cabo Barcelos. E aí fomos até o encontro com o Edgar. E lá também em Bagé, também imaginava que ia ter lá uma fazenda cheia de cavalo para a gente escolher, né? Mas não, a gente tinha que andar no campo, começávamos de madrugada, íamos parar 9, 10, 11 horas da noite, né? Porque tinha que voltar para o esquadrão, dormindo no esquadrão, um frio danado. Eu me lembro muitas vezes que a gente estava na estrada e a gente era o Barcelos,
eu e o Calaça, ou o Calaça, a gente ali na frente, Pereira e o Kilder atrás. Eu não sei como o Pereira aguentou o frio. E a gente olhava assim, né? Um para-brisa ruim, chovendo, aquele negócio, o carro não tinha aquecedor. E quando a gente olhava, a estrada parecia que estava tudo, a estrada carroçável, de barro, aquele barro, né, meio avermelhado. E a gente olhava, a gente achava que a estrada estava toda plana. Mas quando a gente botava o carro, aquilo ali era tudo gelo, né, uma camadazinha de gelo, o carro afundava na lama. O carro não tinha vedação, a água entrava pelos pedais, pela caixa de marcha, molhava nossas botas de couro, e a gente então tinha que enfrentar o frio, pé molhado, bota molhada, a gente pisava na grama molhada, dormíamos em galpão. Lembra de um galpão que a gente chegou, era tipo umas 5, 6 horas da noite, e o cara pegou um cavalo, foi lá, buscou uma ovelha, lembra disso? Voltou, carneou a ovelha, como ele chamava, botou dentro do balcão, e a gente comeu, ali foi aquele jantar, a gordura corria assim, né? E a gente no outro dia acordava e aí compramos aí cerca de 55 cavalos. E também trouxemos nesse grupo não só cavalos, mas também algumas éguas. Se eu não me falha a memória, compramos, parece que 15 éguas, né? 15 éguas para fazer a remonta do regimento, já com o objetivo de produzir cavalos para o estado de Alagoas. E o estado de Alagoas não precisasse mais de viajar a essa distância e nem comprar mais animais para o seu plantel. E daí nós chegamos com esses animais em Alagoas e ainda não existia o esquadrão de cavalaria, nem existia no papel e nem existia também as instalações físicas. E aí o Coronel Rocha então me chama em seu gabinete e me propõe o desafio de construir o quartel da cavalaria. Porque a ideia do Coronel Rocha era exatamente de evoluir de esquadrão para regimento. E aí ele me ofereceu os meios, né? Que eram os meios, foi a mão de obra caseira, a mão de obra doméstica. A Polícia Militar tinha feito recentemente um recrutamento, e desse recrutamento nós tiramos alguns soldados que tinham habilitação ou que tinham habilidade, né, para trabalhar em construção civil. Formamos uma equipe, uma boa equipe, comandada também ajudada também pelo mestre de obra Luiz. E aí nós começamos a execução, né? Primeiro ocupamos aqui o espaço, cercamos a área, né? E eu ousadamente fiz o projeto da cavalaria, do quartel, e começamos então a construir o quartel. Quartel pronto, nós fizemos a instalação aqui do regimento, né? Onde eu fui o primeiro comandante. E de início, eu devo dizer que tivemos reação, tivemos resistência à implantação da cavalaria, sim. Aos poucos, né, isso foi modificado, porque a própria atuação, né, dos animais, a interação que nós passamos a ter com a sociedade, mostrou então a importância que o regimento teria para o policiamento ostensivo. Quando se inicia a cavalaria, se iniciou por 4 frentes. Uma parte veio para a construção do prédio, aqui na área onde era a antiga APEAL, e foi derrubado para a construção do prédio. Uma outra equipe foi para a cidade de Recife fazer o estágio de policiamento montado. Uma terceira equipe ficou no Parque da Pecuária, que na época estava ocupado por sem-teto, fazendo a limpeza e a manutenção para a chegada dos animais. E uma quarta equipe, que foi comandada por mim, que veio para a criação de uma capineira, que funcionava nessa área aqui, onde hoje é um alagado, do lado direito do Regimento de Polícia Montada, e também onde hoje funciona o residencial miliciano. Montamos uma equipe, começamos a fazer a capineira na época sem técnica alguma, porque não tinha os recursos, nem o alimento, o tipo de semente adequada para o plantio, mas iniciamos. Com a chegada dos animais, acho que março, abril, maio de
abril ou maio de 91, todos foram para o Parque da Pecuária, onde se iniciaram o treinamento para o policiamento de cavalaria. Independente da sua graduação, posto, você participava de todo o treinamento, que na realidade era só adequar os cavalos. Não tínhamos sela, não tínhamos cabeçada, era simplesmente colocar o buçal no cavalo e ficar circulando dentro do picadeiro do Parque da Pecuária e, posteriormente, fazer o rasqueamento do animal. É bom que se saiba que, na época, era intensivo. Você se apresentar no quartel às 6h30, tinha almoço lá, vinha uma quentinha ainda da GPMTB e continuava essa instrução até 17 horas, de segunda a sábado, sendo que no sábado só era até às 13 horas. Fora as escalas de baia, de pagador de ração, que era muito interessante na época. Quando eu cheguei da viagem do Rio Grande do Sul, eu recebi, lá dentro do Parque de Exposição, eu recebi 90 soldados recém-formados pelo Centro de Formação da Polícia Militar de Alagoas para servirem no Esquadrão de Cavalaria. E o esquadrão, e esses soldados, eles não tinham nenhuma habilidade com o cavalo, não eram treinados. Então a gente tinha que treinar o conjunto, o homem e o cavalo, para essa finalidade do policiamento ostensivo montado. E daí iniciamos esse treinamento, a recuperação dos animais com relação ao desgaste dos mesmos na viagem do Rio Grande do Sul até a capital alagoana, Maceió. Recebíamos constantemente, diariamente, a visita do então comandante-geral da Polícia Militar, do nosso saudoso coronel Newton Rocha, que se fazia presente todos os dias, levando para aquele convívio lá alguns parlamentares, alguns fazendeiros e também criadores do estado de Alagoas, porque ele tinha o prazer de mostrar aqueles animais, de mostrar aquele trabalho que estava sendo realizado por ele e pelo então governador Geraldo Bulhões, para que Alagoas também tivesse a sua cavalaria de destaque. Feito todo esse trabalho, eu recebi a missão, depois de tudo pronto, cavalos treinados, homens treinados, eu recebi a missão do coronel Newton Rocha para fazer também o primeiro desfile da tropa de cavalaria e também fazer a escolta montada do governador Geraldo Bulhões. Tudo isso foi realizado na prática no 7 de setembro do ano de 91, com todos os cavalos e todos os soldados que a mim foi entregue, todos montados, sem nenhum acidente, sem problema. Acho que já próximo do final de julho chegaram mantas, cabeçadas, começou o treinamento montado para o desfile de 7 de setembro. E que ocorreu com muita galhardia, só com um detalhe. Na apresentação para o desfile do primeiro 7 de setembro, que foi em 1991, foi às 7 horas da manhã do dia 6 de setembro. Limpar o cavalo, cuidar da sua pelagem, limpar, pintar, encher as baias de pneu e de arame para os animais não deitarem, para sair para o desfile do dia 7 de setembro sem dormir. Após o desfile de 7 de setembro, que foi o maior sucesso, ao retornar para o Parque da Pecuária, iniciaram-se as atividades de policiamento montado no mesmo dia, sendo nessa data feita a primeira prisão pelo então Esquadrão de Polícia Montada, pelo hoje primeiro-tenente J. Pedro, da Reserva Remunerada, que serviu os últimos anos no Batalhão de Polícia Ambiental. Daí para frente, continuamos com o policiamento montado, sendo que inicialmente o policiamento montado eram todos os dias 6 horas. Existia uma norma para aquisição de diária, que você, para receber a diária, você teria que retirar 30 serviços de 6 horas para ter direito às 20 diárias operacionais, que equivalia a cerca de 30% a 40% dos seus vencimentos à época. Tivemos também a assessoria do capitão Feitosa, da Polícia Militar de Pernambuco, na montagem do plano de policiamento montado pela primeira vez na capital alagoana, em Maceió, e
esse plano foi executado por mim e com assessoramento do capitão Feitosa, que passou alguns dias na cidade de Maceió para a implantação do policiamento montado. Depois de tudo pronto, tudo funcionando, ele diariamente ia para a rua mostrando a gente e mostrando os policiais como deveria ser feito esse trabalho, né? O trabalho lento, fazendo aquela mobilidade dos cavalos, com um plano para ser executado por cada patrulha montada, um cartão-programa, e o policial tinha a obrigação de exercer esse cartão-programa, passando cada rua, em cada bairro, e assim foi evoluindo a cavalaria, o esquadrão de cavalaria. E no ano seguinte, 1992, eu recebi mais uma vez um convite do Coronel Rocha para viajar ao estado do Rio de Janeiro e realizar o curso de equitação na Escola de Equitação do Exército Brasileiro. E assim eu me desloquei para aquele estado, onde permaneci durante todo o ano de 92, me preparando mais uma vez para comandar o regimento de cavalaria. Durante o período do curso, o esquadrão ficou sob o comando do capitão Sarmento, e esse viajou para o Rio Grande do Sul para comprar mais animais para o estado de Alagoas. Já a segunda compra, no Rio Grande do Sul, eu me dirigi juntamente com o então hoje Tenente Pereira, o Tenente Pinheiro, reformado do EB, e fomos para o Rio Grande do Sul. Lá fomos muito bem recebidos, a Brigada Militar nos disponibilizou uma viatura com motorista, e lá nós passamos exatamente 30 dias adquirindo animais. Voltamos novamente ao Rio Grande do Sul comprar mais 65 cavalos. Foi indicada uma nova equipe, a qual também fiz parte, só que os oficiais foram mudados. Capitão Sarmento e o segundo tenente da reserva remunerada do Exército, Tenente Pinheiro, espora de ouro, um homem que tinha um vasto conhecimento na área de cavalo. Ele foi com a gente para ajudar na compra desses cavalos. Conseguimos comprar os cavalos, passamos lá um tempo de mais ou menos 3 meses, 90 a 100 dias, e gastamos de lá para cá 10 dias de viagem. 4 caminhões fechados, e gastamos 10 dias. Cansativa, mas com muito cuidado, para que não houvesse nenhuma baixa nos cavalos que foram adquiridos. Exatamente 60, todos batizados a partir da letra B. Fizemos a compra, chegamos aqui numa quinta-feira à noite. No outro dia, o Coronel Rocha, muito satisfeito, esteve aqui na cavalaria para ver a tropa que tinha sido adquirida pelo estado de Alagoas. Eu estava no Rio de Janeiro quando recebi a visita do capitão Sarmento, que estava voltando já do Rio Grande do Sul, já com os cavalos. Veio embora para Alagoas com esses animais, e ao término do curso eu já retornei para Alagoas e não encontrei mais os 55 cavalos que eu tinha comprado, e sim agora 120 animais, entendeu? Já estabulados. Posteriormente, veio as questões do aprimoramento dos cavalos aqui no clima e outras questões. Nesse ano de 92, a nossa Polícia Militar mandou um oficial nosso para o Rio de Janeiro, tenente, que era primeiro tenente Calaça, fazer o curso de espora de ouro, pegar os conhecimentos sobre cavalo, para implantar todos os conhecimentos dele aqui na nossa cavalaria. Na época, esquadrão. Ele passou lá praticamente 1 ano no Rio de Janeiro, na Escola de Equitação do Exército, lá em Realengo, e ao retornar no final do ano, veio com uma bagagem cheia de conhecimento para passar para os cavalos e para os cavaleiros. Isso em 92. Em 93, por surpresa nossa,
a Escola de Equitação do Exército mandou mais uma vaga aqui para Alagoas, para a praça, e graças a Deus, Deus iluminou-me e a gente fomos indicados para fazer esse curso. Eu fui o primeiro praça a ter espora de ouro na nossa Polícia Militar. E daquela data em diante, veio os outros companheiros que, graças aos comandantes, encaminhou uma demanda de oficiais e praças para fazer os cursos de espora de ouro. E hoje nossa cavalaria está repleta de oficiais e praças com espora de ouro. Grande conhecimento adquirido na Escola de Equitação. Salientando que a nossa cavalaria, apesar dos pesares, anteriormente, a gente tinha muita dificuldade aqui. A gente tinha pessoas como o Arcanjo, que hoje é major, Porfírio, o Lins, o Ivanildo, Marivaldo e muitos outros militares que foram indicados pelo comandante, que eram pessoas que tinham conhecimento e gostavam do cavalo. Esses militares, os quais foram mencionados, vieram para cá para engrandecer o cavalo dentro da cavalaria. Porque naquela época, quem não gostava de cavalaria, nem aqui passava. A alimentação era muito complicada. Os soldados saíam cedo para trás de capim, pedindo de fazenda em fazenda por aí, trazia para cá. Havia um grande desperdício, tendo em vista que, por não ter técnica, na época os animais comiam de 3 em 3 horas durante 24 horas. Era ração concentrada de 6, 9 horas nós tínhamos capim, meio-dia ração de novo, depois 3, 5, 7, 24 horas servindo capim, que como capim era insuficiente, o pessoal entrava aí no mangue e arrastava braquiara, passava para os animais com... Só tinha um carro aqui, que era só um caminhão, que era para transporte da tropa e também para ir buscar alimentos para os cavalos. Dia sim, dia não, saía uma equipe, que era a equipe do capim, para pegar alimentação para os cavalos, nas fazendas, era tudo doação, era muita dificuldade que a gente tinha para alimentar os animais. A unidade não dispunha de veterinários militares, havia apenas um único veterinário, chamado Dr. Marinho, cedido pela Secretaria da Agricultura, que auxiliava na unidade. Com o que podia, não havia recursos adequados na época, foi criado assim, na raça mesmo, porque não tinha estrutura adequada para a unidade. Os policiais também, na época, não tinham um bom trato pela estrutura que a corporação tinha na época. O policial trabalhava os 30 dias do mês, serviço de 6 horas montado, e quando não estava no horário, que não estava saindo de 7 da manhã ou não estava pegando, ainda tinha que vir para o expediente. Às vezes o policial largava de 23 horas, não tinha meio de transporte adequado para ir para casa, dava um jeito de ir. Quando não dava, botava um saco de ração aí no chão e dormia, porque no outro dia, às 7 horas, tinha que estar no expediente para rasquear cavalo e cortar capim. Na época de 94 a 98, que eu trabalhei por aqui, a gente não tinha o feno para dar de alimentação para os animais, então era tudo rústico, né? Era capim moído na forrageira, era de 2 em 2 horas capim moído, tinha muito problema de cólica nos animais. A gente recebia doação dos fazendeiros e tinha uma equipe de capim composta de 6 homens que saía no caminhão para ir buscar capim, dia sim, dia não. Pelos idos do ano de 98 foi que conseguiu, pela primeira vez, comprar o feno para a alimentação dos animais. E daí em diante, até os dias de hoje, melhorou muito a questão nutricional com o pagamento do feno, né? As baias não tinham água canalizada, eram enchidas no balde, na lata. As paredes, o baeiro não tinha corredor, o baeiro tinha que subir, fazer um marabalismo aí por cima do muro para poder conseguir pagar o capim para os cavalos, era agarrado com saco por cima do muro e se equilibrando. Era uma dificuldade enorme para tudo, era tudo muito precário, mas a gente estava tentando acertar. E aí a gente, durante esse tempo que a gente passou aqui no regimento, de tenente a capitão, tiveram algumas pequenas melhorias. Eu tive a felicidade de fazer o curso em Pernambuco, de equitação policial militar, e lá a gente já teve a felicidade de fazer algumas viagens de estudo, de conhecer
outras polícias, outras cavalarias, como Brasília, Minas Gerais e São Paulo. E aí a gente foi trazendo as melhorias e as novidades, né, para a gente que existia nesses outros regimentos e tentando trazer sempre alguma novidade para aqui. Para vocês terem uma ideia da nossa dificuldade, além do capim, de ração, de medicamento, eu vou citar um fato que aconteceu. A falta de barra de ferro muito grande e o comando conseguiu uma verba para que eu fosse até o Recife comprar barra de ferro urgente para a nossa polícia. E na volta, isso já à noite, depois de Chechel, o caminhão quebrou. Vinha eu e o então soldado J. Carlos, motorista. Ficamos na pista e já altas horas da noite foi que um cidadão de boa vontade, com coração grande, parou e perguntou o que era que estava acontecendo. Eu disse da necessidade de auxílio, ele de imediato, por coincidência, vinha para Maceió, me trouxe e aqui eu tive que providenciar já à noite, à madrugada, um socorro para o J. Carlos, que tinha ficado lá guarnecendo o caminhão. Hoje, o pessoal já compra a serradura pronta. Na época, nós tivemos a sorte de ter o Gouveia, muito dedicado na parte de ferragem. O Gouveia, nós devemos muito a ele. Não sei aonde ele conseguiu aprender, mas foi de inteira mesmo. Confiança, dedicação com o serviço que foi determinado a ele. E eu fui com a missão de aprender a parte da ferraduria para que eu pudesse vir e ferrar os nossos animais, no qual eu fui designado pelo Coronel Rocha, na época comandante geral, e eu era serralheiro, não sou serralheiro ainda. Aí ele achava, por eu ser um serralheiro, então eu tinha conhecimento e sabia fazer a ferradura, que é um negócio totalmente diferente, como os senhores sabem. Na época eu arrumei um companheiro que eu não queria ir, porque eu também não tinha afinidade com solípedes. Eu não tinha afinidade, não tinha aproximação com nenhum solípede. Então eu arrumei um companheiro meu, na época, porque eu era do bombeiro, arrumei um amigo Assis, para me substituir, no qual levei até o Assis ao comando e mostrei para ele que eu não tinha interesse, entendeu? Para fazer essa viagem, que o Assis iria me substituir. E mesmo assim o Coronel Rocha não aceitou de jeito nenhum, mandou que eu fosse para casa, arrumasse a roupa e se apresentasse, isso no dia 3, porque fui na véspera, no dia 2, falar com o comandante. Aí eu não tive jeito mesmo, aí fui com a tropa para o Recife, no qual o pessoal retornaram no mês de junho, para Maceió, mas só por a minha função ser uma função mais complexa, eu permaneci. Que eu fui com a função de fazer a ferraduria, então eu permaneci junto com a veterinária, por ser uma parte mais complexa. Então passamos mais uns 30 dias, inclusive quando eu voltei, veio até, porque para os senhores terem uma ideia, o negócio é tão complexo que ainda veio um cabo lá da ferraduria, Cabo Moura, para passar mais 30 dias aqui comigo, me repassando os conhecimentos, como fazer ferradura, como ferrar, como casquear. Aí, depois de 30 dias, o Cabo Moura foi para o capitão e disse que eu estava pronto para assumir a ferraduria. Então, daí para frente, eu fui sempre ferrador, era o único ferrador da polícia, muito trabalho no início aqui, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o primeiro comandante aqui, o Coronel Sarmento,
um homem de fibra, de muita determinação. É tão de fato que naquela época era um esquadrão e hoje nós temos o regimento. Naquela época a gente tinha dificuldade, nossa trabalhada era aqui dentro da braquiária, os cavalos viviam com dificuldade de tudo. Era o caminhão andando pelas fazendas, pedindo a A e a B o capim para matar a fome dos nossos cavalos, que naquela época tudo era difícil. Não tínhamos veterinários, sim, tinha um aqui emprestado, o Dr. Marinho, o qual era da EPEAL, e a EPEAL teve a boa vontade de nos doar ele, passar um bom tempo aqui com a gente para dar atenção aos nossos cavalos. Foi quando, no início de 91 para 92, foi aberto o curso de oficiais veterinários, aonde a gente formamos praticamente uns 5 a 6 veterinários. Coronel Herbert, Coronel Brito, Major Wilson e outros, os quais fizeram com que a nossa cavalaria engrandecesse. Nós tínhamos um cavalo aqui por nome de Ayatollah, onde o Coronel Ramon, o Coronel de Oliveira, N oficiais da Polícia Militar montaram ele. Então foi um cavalo que a gente teve o prazer de fazer ele aqui na nossa Polícia Militar, e ele trouxe muitas glórias, não só para a cavalaria, e sim para o estado de Alagoas. Então, veja o quanto a cavalaria ela investiu em prol do estado. Por quê? Porque a cavalaria, além de fazer o trabalho normal dela, de policiamento, ela faz um trabalho social. Esse Ayatollah é inesquecível e depois ficou um belíssimo animal, não foi? Então eu apresentei para o Coronel Cícero de Oliveira, naquele momento, aquele mesmo plano de formação de cavaleiros de Amazonas para hipismo, entendeu? Que eu tinha apresentado ao Coronel Ronaldo dos Santos. E aí recebi todo o apoio do Coronel Cícero de Oliveira e ele disse, eu vou levar o seu plano e vou apresentar ao comandante-geral para que ele me dê a autorização para a gente iniciar esse trabalho. Seguiu para o quartel-geral da Polícia Militar. O comandante à época era o Coronel Torquato, e o Coronel Cícero, após essa conversa com o comandante-geral, retornou muito triste para a cavalaria, com o plano na mão, e me chamou no seu gabinete para informar que a gente não ia realizar esse curso porque ele tinha recebido uma ducha de água fria pelas palavras do Coronel Torquato, que disse a ele, depois de ler todo o plano, perguntou ao Coronel Cícero de Oliveira, Cícero, você tem condição de fazer um curso desse nível? Aí o Coronel Cícero disse, Coronel Torquato, realmente o senhor está fazendo uma pergunta muito pertinente. Realmente eu não tenho condição de fazer um curso desse. Mas eu estou apresentando esse plano, elaborado pelo capitão Calaça, que é instrutor de equitação, recém-formado na Escola do Exército Brasileiro, e ele me disse que ele tem condição de realizar esse curso. E nós temos condição de realizar. E eu confio no capitão. Então, eu respondi para o Coronel Cícero naquela oportunidade, disse, Coronel Cícero, o senhor devia colocar as mãos para o céu e agradecer a Deus, primeiramente porque eu achava até que o Coronel Torquato não ia aprovar esse plano. Mas, já que ele aprovou, o senhor bote as mãos para o céu, agradeça e deixe o resto que eu faço. E assim, ele disse para mim, já que você está assumindo toda a responsabilidade, capitão, então nós vamos realizar o curso. E aí nós começamos a fazer o trabalho de divulgação de todo esse conteúdo programático do curso, do plano de formação de Cavaleiros de Amazonas, e divulgamos em todas as emissoras de rádio e TV de Alagoas. Abrimos a inscrição para o curso com 60 vagas para crianças a partir de 8 anos de idade. Tivemos uma procura muito grande por esse curso, já estava em 80 candidatos inscritos, já matriculados, e eu já estava preocupado porque a minha programação era para 60 alunos, já estava em 80, e estava chegando mais pessoas pedindo para se inscrever, para se matricular.
Então eu pedi ao Coronel Cícero de Oliveira que não tinha mais condições, que a gente tinha que parar, porque já estava um número excessivo. E aí nós fizemos a aula inaugural, onde eu fiz as palavras, o Coronel Cícero fez as suas palavras de abertura dessa aula inaugural, e eu, como instrutor-chefe dessa jornada, com a minha equipe de oficiais e sargentos, e praças também, cabos e soldados, nós fizemos a aula inaugural no auditório, onde mandamos buscar cadeiras, mesas, tudo emprestado do Colégio Militar da Polícia de Alagoas. Organizamos o auditório da melhor forma possível naquele momento e fizemos a aula inaugural com a grande parte dos matriculados presentes, não sei se todos, e grande parte também dos seus familiares. E aí nós já determinamos tudo, os dias que iam se realizar as aulas, e iniciamos o curso, dividimos esse grupo de alunos em várias turmas e não tínhamos ainda o picadeiro para essa instrução, entendeu? Então nós viabilizamos as aulas práticas através da Associação dos Criadores do Estado de Alagoas. Solicitamos um espaço fechado com segurança para realizar a realização da equitação. E lá a gente deu execução ao plano, formando a primeira turma em 94, com entrega de certificado a cada um dos alunos, com a presença do comandante-geral da Polícia Militar e todas as autoridades, todos os familiares e autoridades presentes. E daí, desse primeiro grupo, deu início à ideia de criação da Sociedade Hípica de Alagoas. Então, esse curso, essa ideia de realizar esse curso de formação de Cavaleiros e Amazonas no estado de Alagoas, foi para cumprir o objetivo da Escola de Equitação do Exército, qual seja o de fomentar o hipismo, o esporte equestre em todos os estados do país, do Brasil. Era um dos estados que não tinha hipismo, entendeu? E a gente criou o esporte equestre através da Sociedade Hípica de Alagoas. Depois, esse mesmo grupo criou a Federação Alagoana de Hipismo, onde eu cheguei também a participar como instrutor, tanto da Sociedade Hípica de Alagoas, e também exerci o cargo de presidente da Federação Alagoana de Hipismo, com muita honra e com muita satisfação por ter iniciado todo esse trabalho no estado de Alagoas. A criação da escolinha de equitação da Polícia Militar, em 1994, coordenada pelo, à época, capitão Calaça, hoje coronel. E em 95, o meu filho, Diogo Rebelo, já participou desta escolinha. Sempre percebi que essa escolinha, além de ensinar os meninos, ou os rapazes e as moças, os jovens, a montar, eles ensinavam também grandes princípios de disciplina, de amor à pátria, de respeito aos símbolos da pátria, respeito às bandeiras, respeito aos hinos. E acompanhei tudo desde o início, com muitas dificuldades. A gente não tinha uma pista de competição razoável. Veio junto a criação da Sociedade Hípica de Alagoas, que eu também tive a honra de presidi-la por algum tempo. Veio a Federação de Alagoas, juntando a Polícia Militar e o Country Club, que foi um outro clube que também criado nessa inspiração que veio da Polícia Militar, que sempre fomos grandes parceiros, né? Tivemos grandes parcerias, muitos eventos juntos. Eu tenho muito orgulho, né, de lembrar de uma competição na Cordelaria Souza Leão, lá em Recife, em que o pódio era formado pelo hoje capitão Diego, pelo sargento Barbosa e por mim, como civil, né? Então tenho por isso essa admiração, esse respeito,
E para essa integração do grupo militar, da Polícia Militar de Alagoas com a sociedade civil, eu acho que a escolinha foi talvez o seu principal vetor, onde mostrava, onde nós, chamada Sociedade do Bem, tem pela cavalaria um respeito imenso e uma admiração muito grande. Eu lembro muito o meu filho mais jovem, o Diogo, que veio a ser cavaleiro, que veio a ser campeão brasileiro do juvenil. Então ele tinha muita vontade de jogar futebol, mas ele na verdade era um perna de pau, né, na linguagem popular. E eu saí para conversar com ele, chamando a atenção que Deus bota a gente no mundo com grandes possibilidades e grandes limitações. E não fazia parte das possibilidades dele jogar futebol. E por coincidência, nesse dia eu vi um anúncio do jornal que estava formando a segunda turma da escolinha da Polícia Militar. Tive o contato com o comandante-geral da polícia na época, meu colega engenheiro, o coronel Evaristo, e por coincidência surgiu uma última vaga e assim começou essa entrada nossa, essa interação nossa com esse grupo, que ainda hoje eu tenho essa interação, tenho essa amizade com tantos de vocês. Então essa foi o meu início, né, de ver um anúncio do jornal e essa escolinha que hoje até faz uma certa falta, porque era uma coisa muito organizada, com muita disciplina e muito ensinamento, não só para os alunos, como para os pais dos alunos, porque a gente tinha o exemplo de vocês militares. Esse respeito aos animais que vocês também nos ensinaram, né? Ensinaram aos alunos e ensinaram a nós pais. Até de uma atitude quando alguns pais, ingenuamente, muito bem intencionados, começavam a dar opinião enquanto o seu filho ou a sua filha faziam um percurso. Então, terminou que, num conjunto com a sociedade hípica, chegamos à conclusão que devíamos estimular e incentivar para que todos os pais montassem também. Quem não pudesse galopar, ia trotar ou ia andar a passo. E, a partir daí, eles começaram a respeitar muito mais os animais, as limitações dos animais e dos seus próprios filhos. Desses pais, alguns como eu, terminaram entendendo que devia virar cavaleiro. Então essa é um pouco da nossa história. O hipismo clássico, esse esporte tão nobre, tão bonito, né? Um esporte olímpico hoje, né? Nasceu aqui no estado de Alagoas com a cavalaria, com o regimento de polícia montada. Plantou a primeira semente, deu sequência e continuou. E Alagoas já teve grandes destaques nesse esporte, sempre baseado no início, na partida que foi proporcionada integralmente pela Polícia Militar de Alagoas, através do seu regimento de polícia montada. Com a evolução também, me lembro que em 95 eu tive a oportunidade de conhecer a ecoterapia, fui chamado lá o comando-geral da corporação, na época o subcomandante-geral, o coronel Jaime Costa Braz, e me fez um convite, não, ele me deu uma determinação. Você vai até Brasília, conhecer um trabalho novo que está sendo iniciado aqui no Brasil. Você já ouviu falar em ecoterapia? Eu até então nunca tinha ouvido falar em ecoterapia, mas aceitei o desafio, fui até Brasília, passei uma semana na Granja do Torto aprendendo sobre ecoterapia, que para mim é um método de tratamento, um método excepcional, no qual o cavalo serve como um instrumento terapêutico para melhoria da qualidade de vida de pessoas portadoras de deficiência física. Então, no ano de 95 ainda, nós instalamos aqui no nosso regimento o Centro de Ecoterapia de Alagoas, em parceria com uma médica, doutora Maria Laura Dantas Brandão, que foi a primeira presidente do Centro de Ecoterapia de Alagoas, e em parceria com o regimento nós iniciamos esse trabalho aqui, que durou cerca de 1 ano e meio, no ano de 96, devido às dificuldades financeiras pelas quais o Estado passou, a grave crise, né, da época do governo Suruagi, nós tivemos que cessar esse trabalho no regimento de polícia montada, mas esse foi um embrião que mantém até hoje as unidades de ecoterapia que funcionam em nosso estado. Né? Exemplo da ecoterapia da Pestalozzi e outros centros que ainda permanecem funcionando aqui no nosso estado. Uma da minha maior alegria é vir participar aqui, né? Vim fazer parte desse seleto grupo de cavalariano, né? A tropa era outra, né? A instrução era bem rústica, não tinha como é hoje, né? Hoje a maioria dos oficiais aqui da cavalaria, eles têm curso de cavalaria. E antes não, a gente chegava aqui, pegava ali um cavalo
jogava Marcelo em cima e a gente aprendia, como se chama, empiricamente, né? A gente aprendia vindo montar todos os dias. Aí ia pegando assenta no cavalo. Mas hoje tem uma técnica, né? Tem pessoas formados e habilitados nessa instrução. Quase diariamente a instrução aqui na cavalaria hoje. Hoje nós temos 3 caminhões, tudo hidráulico, né? A rampa desce, sobe. Não é necessário o homem mais fazer aquele esforço todo que fazia antes. Eu não tinha afinidade com solípido nenhum. Não tinha afinidade. Mas depois desse curso meu, depois desse meu curso que eu fiz, de ferrajamento, que vim trabalhar propriamente direto com o animal, aí, meu amigo, aí o negócio aí praticamente virou uma febre para mim. O relacionamento que existe aqui na camaradagem com o pessoal, porque é uma tropa, que é uma tropa, a tropa de cavalaria em si, ela é uma tropa unida. A tropa que tem muita dificuldade, o trabalho é um trabalho diferenciado, trabalha muito, mas é a tropa unida. A camaradagem é muito boa, o pessoal se relaciona muito bem. Servir nessa unidade, estar presente nesse aniversário de 30 anos, nessa data tão marcante, que deve ser celebrada, bem comemorada, para mim é um privilégio, uma honra sem tamanho. É algo que mexe comigo, a cavalaria mexe comigo. Nós, oficiais, principalmente, nem sempre temos a oportunidade de servir aqui durante toda a carreira. Então, servir nessa unidade, para mim, é algo extremamente recompensador. É algo motivante, me faz seguir cada dia querendo estar aqui, querendo participar. A nossa atividade de policiar, a nossa forma de policiar, o nosso processo de policiamento montado, ele é gratificante, é muito gratificante quando eu passo no meu horário de folga e vejo uma patrulha, uma guarnição da cavalaria patrulhando a cidade. É gratificante quando a gente sobe na nossa montada e vai para a rua, chama atenção, ele tem um efeito extremamente aproximador, é algo que realmente emociona e que nos faz sentir prazer em estar aqui. Hoje a cavalaria é o que é, graças ao passado que a gente suou para chegar a esse ponto. Brigamos muito para chegar. Me lembro, gente, que teve uma época que existiam uns boatos pelos bastidores que queriam acabar com a cavalaria. Mas, graças a Deus, Deus é maior e fez com que aqueles que tinham esse pensamento negativo mudassem de pensamento. E hoje nossa cavalaria está aí, briosa, onde chega, chama atenção, faz esse trabalho de policiamento em todos os bairros de Maceió, policiamento de jogo, todo tipo de atividade no que diz respeito à polícia, a cavalaria está participando. Houve uma modernização fantástica e cada comandante que esteve aqui participou. Não vou citar, mas todos que participaram aqui, todos têm afinco, todos vêm lutando. E a evolução do regimento de polícia montada, ela está demonstrada aqui, na condição que nós vivemos hoje. E assim, ao longo dos anos, nós vimos que houve uma evolução bem precisa, em que alguns policiais foram sendo capacitados, qualificados, e hoje a cavalaria continua com o seu papel importante. Nós não podemos descartar que ela hoje é assim, indispensável em qualquer tipo de policiamento que esteja, qualquer necessidade que tenha de seu emprego. E eu tive o prazer imenso de montar o pelotão lá em Arapiraca, quando comandante do 3º Batalhão, né? Tive assim, não cheguei a inaugurar, porque tinha sido transferido,
mas começou com a nossa ideia, num bate-papo com o Coronel Ramon, e nós desativamos um galpão, e aí, à época, foram selecionados alguns animais, esses animais foram para lá, e hoje também é uma referência muito grande em Arapiraca, e atende a toda a região. Então, para mim, o significado da cavalaria representa uma vida. Uma vida que aqui estou passando aos longos de 30 anos, certo? Marcou a minha história, e dizer também que aqui foi forjado grandes homens, grandes combatentes que já se foram e outros estão por vir. Fico feliz em servir esta unidade que tanto amo. Porque praticamente foram 18 anos da minha vida profissional vividos aqui dentro dessa unidade, que eu tenho como a minha segunda casa, meu segundo lar, né? Por mais que eu esteja em outras funções dentro da Polícia Militar, mas a cavalaria sempre, quando eu falo, eu me emociono porque é uma história de vida que eu tenho e de amor por essa unidade, que mesmo eu passando para a reserva remunerada, eu sempre manterei isso aqui como um local onde eu fiz grandes amizades, onde eu vivi os melhores momentos da minha vida profissional. E quero deixar assim, uma mensagem às pessoas que fazem parte dessa unidade, para que nunca deixem se apagar a chama da cavalaria na nossa Polícia Militar de Alagoas. E comentários do tipo, essa unidade ela não vai durar 2 anos, isso vai acabar muito rápido, isso é sonho do Coronel Rocha, isso não vai dar certo. E para os críticos da época, fica o registro aqui que passado 30 anos, a cavalaria continua firme e forte, e sendo uma das principais unidades da Polícia Militar de Alagoas, que só tem trazido orgulho a essa corporação. Muitos séculos irão se passar para que as máquinas façam pelo homem aquilo que o cavalo já fez. A Polícia Militar de Alagoas, hip! Urra! Ao glorioso Regimento Dom Pedro I, hip! Urra! Aos eternos cavalarianos, hip! Urra!